Existe um alimento, e eu vou te falar sobre ele com tudo que a ciência já provou que age diretamente nas estruturas do cérebro responsáveis pela memória, que reduz a inflamação cerebral, que estimula a formação de novos neurônios, que protege as sinapses, que tem sido estudado com resultados tão expressivos que alguns pesquisadores já começam a chamá-lo, sem exagero, de o alimento do cérebro. E o nome desse alimento é mirtilo. O mirtilo, que no Brasil muita gente conhece também pelo nome em inglês, blueberry, é uma fruta pequena de cor azul arroxeada intensa, com sabor levemente adocicado e ácido ao mesmo tempo. Ela cresce em arbustos, é cultivada em várias partes do mundo e nas últimas 2 décadas virou objeto de estudo de centenas de pesquisas científicas. Não por acaso, a cor escura dela já é por si só um sinal. Quanto mais escura a fruta, maior a concentração de compostos chamados antocianinas. E são exatamente as antocianinas que fazem a mágica acontecer dentro do seu cérebro. Mas antes de entrar na bioquímica, deixa eu te contar sobre um paciente meu. Vou chamá-lo de José para preservar a identidade dele. José chegou ao meu consultório com 62 anos, aposentado, ativo, tinha sido engenheiro a vida toda, homem de números, de raciocínio preciso, e chegou na minha frente claramente perturbado. Ele disse que estava esquecendo senhas, esquecendo compromissos. Uma vez foi buscar o neto na escola e ficou alguns minutos confuso sobre qual era o caminho de volta para casa. Um caminho que ele fazia há anos. Ele olhou para mim e disse: Doutor, eu tenho medo de estar perdendo a cabeça. Fizemos os exames. Não havia sinal de demência. Não havia Alzheimer em estágio inicial identificável. O que havia era algo que a gente chama de declínio cognitivo leve associado à idade, ao estresse oxidativo, à inflamação sistêmica e a uma alimentação que, ao longo dos anos, tinha sido pobre em compostos neuroprotetores. Nada dramático no papel, dramático na vida real. Porque para José esquecer o caminho de casa foi aterrorizante. Conversei com ele sobre mudanças na alimentação, introduzimos o mirtilo como parte de uma estratégia nutricional mais ampla. 3 meses depois, ele voltou diferente, não curado, não rejuvenescido como num conto de fadas, mas visivelmente mais fluente, mais confiante. Ele disse que estava dormindo melhor, que as palavras estavam voltando mais rápido, que a névoa que sentia na cabeça tinha claramente diminuído. Ele brincou dizendo que tinha voltado a conseguir fazer palavras cruzadas sem travar. Isso não é magia, é ciência. E agora eu vou te explicar exatamente o porquê. O cérebro humano é um órgão extraordinariamente complexo, mas também extraordinariamente vulnerável a um processo chamado estresse oxidativo. Imagina que ao longo da vida o seu cérebro vai acumulando dano. Esse dano vem de radicais livres, moléculas instáveis que surgem naturalmente no metabolismo, mas que se acumulam em excesso por causa de má alimentação, sedentarismo, estresse crônico, sono ruim, tabagismo, consumo de álcool. Com o tempo, esses radicais livres atacam as membranas dos neurônios, prejudicam as sinapses, ou seja, as conexões entre as células nervosas, e criam um ambiente de inflamação crônica no cérebro. E inflamação cerebral é inimiga direta da memória. As antocianinas do mirtilo entram exatamente aí. Elas são antioxidantes poderosos, mas não apenas isso. Elas atravessam a barreira hematoencefálica, que é basicamente a parede de segurança que separa o sangue do cérebro, e chegam diretamente aos neurônios. Lá dentro, elas neutralizam os radicais livres, reduzem a inflamação e ativam rotas moleculares que favorecem a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, criar novas conexões, se adaptar. Em termos simples, o mirtilo ajuda o seu cérebro a se reparar, mas tem mais, muito mais. Existe uma proteína no cérebro chamada BDNF, que em inglês significa Brain Derived Neurotrophic Factor, ou em português, fator neurotrófico derivado do cérebro. Pensa no BDNF como fertilizante dos neurônios. Quando os níveis de BDNF estão altos, o cérebro cria novos neurônios, fortalece conexões existentes, consolida memórias com mais eficiência. Quando o BDNF está baixo, o que acontece naturalmente com o envelhecimento e com maus hábitos, o cérebro literalmente encolhe. As conexões enfraquecem, a memória piora. Estudos publicados em revistas científicas de neurologia e nutrição mostraram que o consumo regular de mirtilo aumenta os níveis de BDNF no hipocampo. E o hipocampo é a região do cérebro que mais importa quando falamos de memória. É lá que as memórias são formadas e consolidadas.
É lá que o Alzheimer começa a atacar primeiro, é lá que o declínio cognitivo deixa suas primeiras marcas, e é lá que o mirtilo age de forma mais intensa e documentada. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, acompanhou adultos mais velhos com queixas de memória que consumiram o equivalente a uma xícara de mirtilos por dia durante 12 semanas. O resultado foi significativo. Os participantes apresentaram melhora mensurável em testes de memória verbal, ou seja, a capacidade de lembrar palavras e nomes, apresentaram também melhora na função cognitiva geral. E em exames de neuroimagem foi possível observar aumento de atividade no hipocampo. 12 semanas, 3 meses, uma xícara por dia, sem remédio, sem efeito colateral, com resultado mensurável em exame de imagem. Eu precisei ler esse estudo 3 vezes para absorver completamente o que ele estava dizendo. Porque o que ele está dizendo é que um alimento simples, acessível, saboroso é capaz de produzir mudanças estruturais e funcionais no cérebro humano adulto, em idosos, em pessoas que já apresentavam declínio. Isso muda completamente o que eu acreditava sobre os limites da neuroplasticidade na terceira idade. E não foi um estudo isolado. Pesquisas da Universidade de Exeter, na Inglaterra, com resultados publicados em periódicos de alto impacto, reforçaram esses achados. Estudos em populações asiáticas, europeias e norte-americanas mostraram resultados consistentes. Existe um corpo robusto de evidências apontando na mesma direção. O mirtilo protege o cérebro. O mirtilo melhora a memória. O mirtilo reduz o risco de declínio cognitivo acelerado. Agora, deixa eu ir além da memória, porque o impacto do mirtilo no cérebro não para aí. Sabe aquela sensação de névoa mental? Aquela dificuldade de se concentrar, de manter o foco, de processar informações com a rapidez que você tinha antes? Isso tem nome em inglês, brain fog, e é extremamente comum em pessoas acima dos 50 anos. Tem relação com inflamação, com desequilíbrio hormonal, com sono fragmentado, com estresse crônico, e o mirtilo age nessa névoa de forma direta. As antocianinas melhoram o fluxo sanguíneo cerebral. Um cérebro bem irrigado é um cérebro que pensa com mais clareza, que reage com mais agilidade, que recupera informações com mais velocidade. Tem também o papel do mirtilo na proteção contra a formação de placas beta-amiloides. Essas placas são uma das marcas patológicas do Alzheimer. Elas se acumulam entre os neurônios e interferem na comunicação entre eles. Compostos presentes no mirtilo, especialmente as antocianinas e outros polifenóis, demonstraram em estudos laboratoriais e em modelos animais uma capacidade de inibir ou reduzir a formação dessas placas. A pesquisa em humanos ainda está em desenvolvimento, mas o que existe até agora é promissor o suficiente para fazer qualquer neurologista ou clínico geral prestar atenção. E tem outro detalhe que eu acho particularmente fascinante. O mirtilo tem um efeito positivo no eixo intestino-cérebro. Isso pode soar estranho, mas nos últimos anos a ciência tem consolidado uma descoberta revolucionária. O intestino e o cérebro se comunicam de forma intensa e bidirecional. A saúde da microbiota intestinal, ou seja, os bilhões de bactérias que habitam o seu intestino, influencia diretamente a saúde cerebral, o humor, a memória e a capacidade cognitiva. O mirtilo é rico em fibras prebióticas que alimentam as bactérias benéficas do intestino. Ao nutrir o intestino, você também está nutrindo o cérebro. É um ciclo virtuoso que começa com uma fruta pequena e azul. Agora deixa eu falar de algo prático. Porque informação sem aplicação não muda nada. A primeira pergunta que os meus pacientes fazem quando falo sobre mirtilo é: precisa ser fresco? E a resposta é não. O mirtilo congelado mantém a maior parte dos compostos ativos. Isso é ótimo, porque mirtilo fresco pode ser caro e de difícil acesso em algumas regiões do Brasil. O congelado está disponível em supermercados de médio e grande porte, geralmente a um preço mais acessível. Você pode adicionar ao iogurte, ao smoothie, à aveia, à salada de frutas, pode comer puro como lanche, pode misturar com granola. As possibilidades são muitas. A segunda pergunta é sobre quantidade. O que os estudos utilizaram como referência é em torno de uma xícara por dia, que corresponde a aproximadamente 150 gramas. Essa é uma quantidade razoável para uso cotidiano. Não precisa ser extravagante, não precisa ser forçado. Uma xícara de mirtilo no café da manhã ou no lanche da tarde já é suficiente para começar a colher os benefícios com regularidade. A terceira pergunta, e essa é a mais importante, é sobre tempo. Quanto tempo leva para sentir diferença? E aqui eu sempre respondo com honestidade: o cérebro não é uma máquina que você conserta do dia para a noite, mas os estudos mostram resultados em 8 a 12 semanas de consumo regular.
3 meses, isso é menos tempo do que muita gente passa tomando suplementos sem ver resultado nenhum. Menos tempo do que boa parte dos tratamentos farmacológicos levam para mostrar efeito, e sem nenhum efeito colateral. Você não vai acordar um dia de manhã e perceber que sua memória melhorou de uma vez. Vai ser gradual. Uma palavra recuperada mais rápido, um nome que vem com mais facilidade, uma concentração que dura mais, um sono um pouco mais reparador, porque o mirtilo também tem efeito na qualidade do sono, e sono é absolutamente fundamental para a consolidação da memória. Vai sendo devagar, mas vai sendo real. E tem algo que eu preciso dizer com toda clareza: o mirtilo não é um substituto para avaliação médica. Se você ou alguém da sua família está apresentando esquecimento frequente, confusão, dificuldade para reconhecer pessoas conhecidas, desorientação no tempo ou no espaço, isso precisa ser avaliado por um médico. Pode ser algo tratável, pode ser deficiência de vitamina B12, de vitamina D, de hormônio tireoidiano, pode ser depressão que causa uma síndrome chamada pseudodemência, pode ser efeito de medicamentos, e pode ser sim algo mais sério que demanda investigação aprofundada. O mirtilo é parte de uma estratégia, uma peça importante, mas uma peça. O que eu defendo e o que a ciência defende junto comigo é que a alimentação tem um papel muito mais central na saúde cerebral do que o sistema de saúde tradicional ensinou por décadas. A gente foi treinado a esperar a doença aparecer e então tratar. O que estamos aprendendo agora é que o alimento pode prevenir, pode retardar, pode, em alguns casos, até reverter parte do dano. Isso é uma mudança de paradigma. E ela começa no prato. Deixa eu aprofundar um pouco mais sobre o que acontece no nível celular, porque eu acho que entender isso dá uma clareza diferente sobre por que o mirtilo funciona. Os neurônios, assim como qualquer célula do corpo, têm mitocôndrias. As mitocôndrias são as usinas de energia da célula. Com o envelhecimento, a eficiência mitocondrial cai, as células produzem menos energia, funcionam pior, comunicam-se com mais dificuldade. Esse processo está diretamente ligado ao declínio cognitivo. As antocianinas do mirtilo têm demonstrado capacidade de melhorar a função mitocondrial nos neurônios. Isso significa mais energia disponível para as células cerebrais. Mais energia significa mais eficiência. Mais eficiência significa melhor memória, melhor raciocínio, melhor velocidade de processamento. Some isso ao efeito anti-inflamatório, ao aumento do BDNF, à melhora do fluxo sanguíneo, à proteção contra estresse oxidativo, ao suporte à microbiota intestinal, e você começa a entender por que o mirtilo não é apenas mais uma fruta da moda. Ele age em múltiplas frentes simultaneamente. E o cérebro, que é um sistema complexo e interconectado, responde a essa abordagem múltipla de forma muito mais eficaz do que responderia a uma intervenção isolada. Eu tenho uma paciente, uma mulher de 58 anos, professora aposentada, que chegou até mim muito preocupada porque estava começando a se confundir durante as aulas que ainda dava como voluntária numa escola comunitária. Ela esquecia o que tinha dito há 10 minutos. Perdi o fio da meada no meio de uma explicação. Para uma professora, isso era devastador. Ela me disse que estava pensando em parar, que não se sentia mais capaz. Além de algumas correções na medicação que ela já usava para pressão, implementamos mudanças na alimentação. O mirtilo entrou na rotina dela, junto com outras estratégias que eu vou mencionar brevemente logo adiante. Em 2 meses, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha conseguido dar uma aula de 2 horas sem perder nenhum fio. Estava radiante. Não voltou para a professora de 30 anos atrás, mas voltou para uma versão de si mesma que ela reconhecia. E esse reconhecimento de si mesmo tem um peso emocional que vai muito além do que qualquer teste cognitivo consegue medir. Isso é o que me move. Não é o estudo bonito publicado na revista científica, embora eu ame esses estudos. É o paciente que volta ao consultório com brilho nos olhos, é a família que me liga dizendo que o pai voltou a fazer piada no jantar, é a mulher de 65 anos que me disse que lembrou do nome de todas as pessoas na festa do neto, pela primeira vez em muito tempo, e ficou emocionada com isso. A memória não é só neurônio, é identidade, é pertencimento, é a capacidade de estar presente de verdade nos momentos que importam. Quando a memória falha, as pessoas se sentem ausentes da própria vida. E quando ela começa a se recuperar, mesmo que parcialmente, é como se a pessoa voltasse para o próprio corpo. Agora, antes de concluir, eu quero te dar um quadro mais completo, porque o mirtilo é poderoso, mas ele funciona ainda melhor quando faz parte de um estilo de vida que apoia o cérebro de forma geral. Sono de qualidade, com 7 a 9 horas por noite, é inegociável para a memória. É durante o sono que o cérebro consolida o que aprendeu durante o dia.
que limpa toxinas através do sistema linfático, que restaura conexões sinápticas. Nenhum alimento compensa sono ruim a longo prazo. Atividade física regular, especialmente atividades aeróbicas, como caminhada, natação, dança, tem comprovação robusta de que aumentam o BDNF, melhoram o fluxo sanguíneo cerebral e estimulam a neurogênese, que é a criação de novos neurônios. 30 minutos por dia, 5 dias por semana já fazem diferença mensurável. Estímulo mental, aprender coisas novas, ler, jogar xadrez, aprender um idioma, tocar um instrumento, fazer palavras cruzadas. Tudo isso cria novas conexões neurais e fortalece as existentes. O cérebro é como um músculo. O que você não usa atrofia. Controle do estresse crônico é fundamental. O cortisol, que é o hormônio do estresse, em níveis cronicamente elevados, é tóxico para o hipocampo. Práticas de mindfulness, meditação, respiração, contato com a natureza, momentos de lazer genuíno fazem parte de um protocolo sério de proteção cognitiva. E a alimentação como um todo. O mirtilo é a estrela dessa conversa, mas ele funciona melhor num prato que também inclui outros alimentos ricos em ômega 3, como sardinha, salmão e linhaça, vegetais folhosos verdes escuros, como espinafre e couve, azeite de oliva extra virgem, nozes, ovos. O padrão alimentar mediterrâneo, que inclui naturalmente muitos desses alimentos, é atualmente considerado por neurociências como um dos mais protetores para o cérebro ao longo da vida. Mas de tudo isso, o mirtilo tem uma posição especial, porque é específico. Porque as evidências são consistentes, porque é acessível e porque, sendo honesto, é gostoso. E quando algo é gostoso e faz bem, a chance de virar hábito é muito maior. Se você tem 50, 60 anos ou conhece alguém nessa faixa de vida que está sentindo o esquecimento bater a porta, começa pelo mirtilo. Não como solução mágica, como um primeiro passo concreto baseado em ciência que você pode dar ainda essa semana. Uma xícara por dia, todos os dias, por pelo menos 3 meses. E presta atenção nas pequenas mudanças que vão acontecendo, porque o cérebro fala. Às vezes sussurra, mas fala. Eu tenho visto que uma combinação de informação certa, alimentação adequada e suporte médico competente é capaz de fazer. Tenho visto pessoas que estavam convictas de que estavam perdendo a mente descobrirem que podiam recuperar uma parte significativa da clareza que achavam ter perdido para sempre. Isso me emociona. Isso me faz acordar todo dia com vontade de continuar estudando, continuar atendendo, continuar trazendo esse conhecimento para quem precisa. Porque envelhecer é inevitável. Mas envelhecer com lucidez, com memória, com presença, com capacidade de se reconhecer, de reconhecer as pessoas que ama, isso não é inevitável que se perca, isso pode ser protegido. E começa muitas vezes com escolhas menores do que a gente imagina, uma fruta, uma xícara, todos os dias. Isso é o começo de um cuidado que o seu cérebro merece. Não perca o nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Nele, eu vou continuar aprofundando esse tema com mais ciência, mais casos reais e mais estratégias práticas que você pode aplicar hoje mesmo na sua vida. Clique no card e confira, porque cuidar do cérebro é o investimento mais importante que você pode fazer em qualquer fase da vida.